Muito boa noite para você. Está começando agora mais um Bicast, o podcast aqui da Biconte. Eu sou o Anderson Ferreira, ao meu lado o Elton Ervati. Chegamos Para mais um episódio. Episódio 28 já. É isso aí, cara. Mais um episódio aqui, Bicast. Exato. Mas antes da gente começar o bate-papo e apresentar o nosso convidado, vamos falar um pouquinho da Biconte? Biconte Contabilidade Digital. Né, por trás aqui, né, do Bicast, né, foi quando nasceu aqui a ideia de criarmos o nosso podcast, né. A Biconte, uma empresa aqui de Campinas, né, atuamos no mercado como contabilidade digital, 100% digital, isso é muito legal, né, e esse conceito, nós já nascemos digital lá em 2017, na verdade, no finalzinho de 2016, então a gente já colocou a tecnologia, né, e automações ali para trabalhar em nosso favor, conectamos ali o que há de melhor, né, das ferramentas de gestão para facilitar a vida do nosso cliente. Quando eu digo assim, facilitar, é tirar do meio do processo operações manuais. Não? Então, impressão de notas fiscais, toda aquela papelada, envio de e-mails, documentos em papel ali, operações manuais, digitar em planilha, tudo isso não existe dentro da Biconte Digital. A gente conecta ao nosso cliente, digitaliza todos os processos que estão ali de formas manuais ali na operação dele e tornando a contabilidade em tempo real. Exato. Então, aquilo que poderia demorar dias acontece em tempo real. Então, na palma da mão. Estamos conectados com os nossos clientes na palma da mão, com aplicativo, com sistemas de gestão financeira. Você pode emitir notas fiscais, boletos, relatórios financeiros, balanços, DREs, tudo isso integrado com a contabilidade. Então, não existe a empresa desconectada do escritório, tá? Então, estamos conectados e por estar dessa forma, hoje a gente consegue daqui de Campinas trabalhar com empresas do Brasil inteiro. Então, você que precisa abrir um negócio ou você que já tem um negócio e quer ter uma contabilidade 100% digital no seu negócio, estamos aqui em Campinas, mas podemos te atender. Exato. E aproveitar que a gente está aqui no finalzinho de setembro, dentro aqui do grupo Biconte, a gente tem a Mr. May, certo? Exatamente. E tem um alerta muito importante, né, para a galera devedora de MEI. Exato. Vamos deixar um recado aí, aproveitar que a gente tem uma audiência legal. Cara, no final de agosto, o governo fez um comunicado informando que os MEIs, né, abre a MEI ali e ele esquece que tem uma contribuição mensal que ele tem que fazer o recolhimento. E passa alguns meses, ele não pagou, ele fica devedor, tá? Aquele recolhimento é para o INSS, para as questões previdenciárias dele, né? E muitos MEIs estão ali devedores, né? Então, o governo comunicou que ele vai ser desenquadrado, ele sai ali dos benefícios da MEI, do Simples Nacional, e vai virar uma grande empresa, como uma empresa que vira ali optante pelo lucro real ou lucro presumido. O que isso acontece? Vira uma empresa normal. E virando uma empresa normal, a empresa acaba sendo agora obrigada a ter um contador, a ter custos agora com obrigações fiscais. As obrigações aumentam, né? E lógico, os impostos aumentam. Então, para que você não perca aí o benefício de ser um microempreendedor individual, existe a Mr. May. E você tem um prazo agora muito, muito curto para regularizar isso, que é entrar com pedido de parcelamento, regularizar os seus débitos. O governo te permite parcelar isso até 60 meses, tá? Tá tirando aí juros, multa, muitas coisas aí dá para ser feito. Então, procura que a Mr. May tem planos aí que custa menos que uma pizza. Cara, fiquei bobo de ver esses dias. Paguei muito caro numa pizza, viu? Paguei muito caro numa pizza. Então, tem planos aqui que custa menos que uma pizza no mês, tá? Então, se você precisa regularizar a sua MEI, entra aqui no site, tá aqui na descrição do vídeo, procura Mr. May, regulariza a sua MEI. Você aí saber que tem um problema e não procurar a solução, não vai resolver o problema. Muito bom. Tá bom? Ficou a dica aí. É isso aí. E o convidado de hoje é bem conhecido em Campinas. Cara, eu tô aqui numa posição ruim, porque o cara conhece muita gente aí potente aqui da cidade, hein? Já entrevistou muita gente conhecida, gente aqui que tem poder e que gerencia bons negócios aqui na cidade. Muito bom.
Então, o convidado de hoje, Thiago Santos. Isso Aê, prazer estar aqui, pessoal. Prazer tremendo, né? Tiagão. Depois você explica essa história do prazer tremendo. Prazer estar aqui. Aliás, olha, deixa eu dizer que é o 28º episódio, Exatamente. é o número da sorte, né? É, Por quê? por quê? Divide por 4. 7. Aham. O 7 é um número que é escolhido por Deus por ser ali um número. verdade, Eu verdade. imagino que seja, porque na Bíblia você vê muitas vezes Eu o número gosto. 7 ali. Então Eu gosto. eu tenho a impressão que o 7 é um número muito bom. E aí, vezes 4, olha lá, é o 28º episódio. Eu gosto. Você é um... Já que a gente já entrou nesse assunto, você é um cara religioso? Eu sou cristão, sou evangélico. E desde pequeno, talvez, vamos dizer, desde os 15 anos. Depois que meu pai morreu, um ano depois, eu fui para a igreja que minha mãe ia em São Paulo, Brasil para Cristo. Posso falar o nome da igreja? Claro, Lógico. claro. E aí eu comecei a ir, mas assim, adolescente, sabe? Não tem... Começo é aquela coisa. Depois eu parei de ir para a igreja, aí conheci o que a gente chama de mundão e fiquei um bom tempo. Daí vim para Campinas. Claro que depois a gente pode contar melhor sobre isso aí tudo, a minha vinda para cá, mas quando eu tive aqui em Campinas, eu fui na Igreja do Nazareno, foi bem legal, gostei bastante, mas depois não me segurou, sabe? Fiquei de volta pro mundão. E, coincidentemente, do lado da minha casa abriu uma igreja. E um dia de domingo que eu tava em casa, por sorte, porque eu vivia fora de casa, mas num domingo à tarde eu tava em casa, comecei a ouvir o pessoal ensaiando. E eu falei, nossa, parece uma igreja, parece pessoal de igreja ensaiando. Desci, fui lá, olhei, é uma igreja, pesquisei na internet, tô membro lá até hoje. Chama Verbo da Vida, é um ministério muito legal. E de lá pra cá, houve uma mudança genuína na minha vida, no meu comportamento, porque antigamente eu falo que meu dicionário, meu vocabulário era 99% palavrão. E houve uma mudança de chave. Que legal. Eu parei de falar palavrão e desde então, se escaparam dois ou três, foram muitos. Que legal. Já faz uns 2 anos que eu tô na igreja. Inclusive eu comecei um curso de teologia Que legal. no centro, posso falar também o nome? Claro. No centro de treinamento bíblico Rema. E eu fiquei Conhecido. conhecido. Sim, uma big escola, uma big estrutura que mostra coisas da palavra que você fica impressionado quando vê. Que eu sempre li determinados textos da Bíblia de uma maneira, mas quando eu tive a oportunidade de aprender o contexto, a história, a ligação com outro livro da Bíblia, às vezes com o Antigo Testamento, eu via a diferença. Eu falei, não, cara, que impressionante, é outra visão, outro entendimento. E eu tô agora faltando 3 disciplinas para eu terminar, para eu concluir o curso, para eu me formar. Então eu tô na matéria de escatologia. Cara, que legal. Cara, é a melhor. Você é formado, né, também Eu em sou teologia. formado, eu fiz teologia. Você fez? Eu fiz teologia aqui na Faculdade do Nazareno. Ah, olha só. Fiz na Faculdade do Não, Nazareno. é impressionante É como muito as coisas legal. batem, como as coisas Começa a fazer sentido. fazem sentido. Eu não tinha, eu achava, eu tinha uma outra visão da Bíblia. Para mim a Bíblia era, um livro que te ajudava, te ensinava, te instruía as coisas. Mas depois que eu aprendi, eu vejo que realmente é um manual prático para a vida e tudo tá ali. E aí eu como no programa, por exemplo, entrevistando empresários, mentores, pessoas que lidam com sucesso, você fala, cara, ele usa a Bíblia, só que de uma outra maneira. Exato. E se você observar bem, tudo começa com isso. Exato. Porque toda a sociedade tá... Bom, enfim, a Bíblia é impressionante. Então eu tô quase me formando. Então foi um divisor de águas ter conhecido esse ministério e realmente minha vida foi transformada aqui em Campinas. E eu acho que até por isso, porque eu tive a oportunidade de voltar para São Paulo, mas eu não quis voltar. Até com uma proposta muito legal. Mas eu não quis voltar porque eu tinha acabado de começar esse curso. Também tinha acabado de começar um namoro.
inclusive que hoje já, Um já é um casamento. E então eu não quis voltar para São Paulo por causa dessas coisas que já estavam acontecendo aqui. E eu não me arrependo, porque eu imagino que na vida da gente tudo é por causa de propósito. Tudo é por causa de propósito. Então, se tem um plano, que eu tenho certeza que tem um plano de Deus na minha vida aqui em Campinas, é por isso que eu tô aqui. E ele vai abrindo portas, vai criando Sim. laços, vai fazendo, né, os propósitos dele acontecerem e vai apresentando oportunidades para você que vai te mantendo aqui. Né? Exato. Porque às vezes você imagina tanto problema, você fala, nossa, se eu tivesse voltado para São Paulo, eu estaria livre de todos eles, ou eu estaria de uma maneira melhor, ou não tem problema, a circunstância, a Bíblia diz que na vida no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então a gente tem que aprender isso, saber que apesar das circunstâncias, não tem problema, vamos continuar firme, vamos seguir. Problema vem, mas vamos avançar, vamos vencer todas as dificuldades. Isso é pra vida, Exato. né? Então, assim, tem momentos que você tá numa fase boa que, nossa, você não tem problema algum. Mas chega um momento que chega um problema, aí começa, aí vem um turbilhão de coisas. E aí você fala, bom, eu tenho fé em Deus, eu tenho Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em mim, então eu tenho força para seguir, né? Assim como ele teve para suportar tanta coisa, para se identificar com a gente, assumir os nossos pecados, morrer na cruz, depois ressuscitar e receber o que recebeu, né? Um nome sobre todo nome. Sensacional. Começamos bem. E uma coisa que me sustenta, sabe, Tiagão? Cara, sensacional isso que você disse. Mas assim, dando certo, dando errado, em tudo, dai graças. Dai graças, Dando certo, dando errado, Senhor, valeu, obrigado. Bora. Porque a gratidão move tudo, move tudo. E, por exemplo, Jesus chegou a orar ao Pai, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas qual foi a resposta de Deus para ele? Não. Ele não falou não, ele ficou em silêncio, é o que diz a palavra. Mas quem ficou em silêncio simplesmente disse não, até porque ele foi lá para a cruz. Então ele tinha vontade e mesmo assim ele negou a própria vontade e foi lá. Porque havia um plano muito maior que a salvação da humanidade. Que é o que o Elton falou, né? Às vezes a gente acha que aquilo deu errado, não entende, mas deu errado porque não era para ser aquilo, né? Na verdade, ele se entregou. Ele não... não me recordo direito, porque eu sou muito péssimo com memória. Mas o Espírito vai me ajudar, o Espírito Santo vai me ajudar a lembrar quando Pedro, que Pedro era meio fora da casinha, chegou para salvar Jesus, quando Jesus foi pego, e aí ele passou com a espada e arrancou a orelha do soldado. Jesus pegou a orelha e colou a orelha na cabeça do soldado e falou para Pedro, Pedro, eu te pedi alguma coisa? Eu tô me entregando. Se eu quisesse, eu clamava ao meu pai, ele mandaria legiões de anjos para me defender, me salvar. Eu me entrego. Impressionante, olha, arrepia. Cara, é sensacional. Não, arrepia. É sensacional. Olha, isso bom, me emociona, cara. Emociona isso. No comecinho você comentou sobre São Paulo. Você viveu lá até que idade? Como que foi a sua infância lá? Eu fiquei lá até os 23 anos. Eu nasci e cresci em São Paulo, estudei em escola pública até a faculdade, aí fui estudar numa universidade particular, fiz comunicação social com habilitação em jornalismo, não sei como que é hoje, se falam jornalismo, se que falam, mas na minha época... Sempre quis isso ou não? Sempre. Não, sempre. Desde criança, eu era muito questionador, sempre perguntava muito para todo mundo. Meu bairro, região lá do Jabaquara, tinha muito velho. E os velhos morriam. E eu ia no velório dos velhinhos e voltava e contava para os outros vizinhos como tinha sido. Então era assim, olha, fulano que morreu, eu descobria o porquê que fulano morreu. Eu descobria o porquê que a pessoa tinha morrido, do que ela morreu, aonde foi eu ia, eu dava um jeito, eu ia. Isso criança. Quando eu voltava, eu saía contando para os outros vizinhos, que a gente tinha mais contato, assim, velhinhos também, por isso
eles também não iam no velório, porque já eram velhos, eu Sim. vinha e contava no desvio. E eu sempre gostei muito de televisão, porque às vezes eu via equipes de reportagem na rua. Isso me chamava muita atenção. Mas no terceiro ano do ensino médio, eu tava numa dúvida, porque eu queria muito, eu também sou apaixonado por aviação. E eu também tinha uma possibilidade de estudar aviação e rumar para aviação. Eu pensava alto de ser piloto de avião. E aí então, quando eu pensava nisso, eu estava meio dividido no terceiro ano do ensino médio. Daí foram fazer uma reportagem, a Globo foi fazer uma reportagem na escola Vilalva, Carlos Augusto de Freitas Vilalva Júnior, que é onde eu estudava. E sobre o simulado do Enem. Agora eu não lembro se era no terceiro ano de ensino médio ou no segundo ou no primeiro. Eu não me lembro qual o ano que eu tava. Mas eu acredito que foi no segundo ou terceiro. E eu tinha eu gostava muito de skate, então eu andava meio como um skatista, sabe? Meu amigo, bandana na cabeça, Sim, boné virado para sim. trás, usava o fone naquela época, a gente pendurava aqui, sabe? O fone de ouvido. Sim. Tô falando assim, parece que eu sou velho, né? Mas não sou. Aí eu com essa idade, foi uma equipe lá e eu tava fazendo um simulado do Enem. E a equipe, quando entrou na sala e falou, olha, a gente vai fazer uma reportagem aqui sobre o simulado do Enem, eu olhei aquilo e depois eu vi a reportagem na televisão. Cara, eu falei, não, mano, é isso que eu quero ser. Cara, que É legal. isso que eu quero ser repórter. E aí, eu já era, porque em casa, além de quando criança fazia tudo isso, eu tinha microfone, eu mandava fazer a canopla, eu comprava a canopla, eu ia no centro da cidade comprar a canopla, a espuma do Que microfone, legal. eu mandava um amigo meu fazer o adesivo, igualzinho da Globo. Ai, que bacana. Que da hora. Era criança. Aí eu comprei, aí tinha sabe esses carpés de madeira? Sim. Essas folhas assim de Sim. tinha uns daqueles sobrando lá em casa e minha mãe tinha ido trabalhar, o meu pai também, meu pai não estava em casa. Eu peguei tudo aquilo e coloquei na parede da sala. Eu não lembro, acho que foi com um prego. Coloquei tudo assim, porque eu queria fazer um estúdio. Então eu tava montando o fundo do estúdio. Ai, ai. Aí eu bolei um adesivo assim, grandão, da Globo News e coloquei. Cara. Eu não é que eu gostava muito da Globo ou que eu tinha alguma coisa pela Globo. Não, é porque era assim, a gente sempre assistia. Isso que era referência, né? Não era ele gosta da Globo. Não, nunca tive pretensão de ir pra Globo. Nunca foi um. Você tá na pretensão de ir pra Globo. Tá. Você nunca teve. Tô com uma interferência de novo. Vamos. Qual que é o seu microfone, por favor? Tira ele. Parou. Parou? Vamos lá da pretensão de ir pra 20. Globo. 3, 2, 1. Nunca tive pretensão pra ir pra Globo. Nunca. Era mais como assim, acho que a gente sempre via muito Globo, porque minha mãe assistia muita novela. TV. Sim. Assistia muita novela e acaba ficando muito na Uhum. Globo. E até porque minha infância mesmo foi cultura, mas isso era de dia, à noite era Globo a noite inteira. Minha avó também Sim. ficava em casa, era novela. Então foi mais por isso. E também porque tinha a Globo News e era notícia. Não sei por que eu fiz o desenho da Globo lá. E aí, cara, eu sei que eu não usei aquilo, porque como que eu ia usar? Só não tinha celular pra gravar, não tinha câmera, não tinha nada. Eu Que fiz ano aquilo à que era toa. isso? A gente tá falando de que ano? Cara, eu deveria ter uns 11 anos. Não faço ideia, eu não quero nem fazer conta. Mas eu tinha uns 11 anos, faz mais de 20 anos. Aí eu peguei e quando minha mãe chegou em casa, meu pai, eles não acreditaram, né? E aí eu tomei aquela bronca, porque diferente de muitos que tem o pai, ai, que bonitinho, ai. Não gostaram, evidentemente, né? Eu Você furou na preguei a parede. parede da casa. Você fez na parede. Mas assim, foram essas coisinhas que lá na frente juntei e falei, bom, eu quero ser repórter. É isso mesmo que eu vou ser e ponto final. Daí eu saí e fui estudar. Aí comecei a estudar e falei, cara, nossa, bom, eu acho que é muito importante
ter conhecimento, conhecer, saber o que você vai fazer e aprender muitas coisas. Porque, por exemplo, uma das matérias que eu mais gostava na faculdade era a ética. Ética, para mim, foi a melhor disciplina. Inclusive, eu voltei na universidade várias vezes, lá em São Paulo, para fazer palestras sobre ética. Até porque eu já trabalhava como repórter, tinha experiência um pouquinho para falar sobre ética na profissão. Então, o pessoal sempre me chamava para voltar lá e falar, ó, vem falar com os alunos, tem uma referência e tal. Aí depois ficou mais difícil até porque os professores daquela época também saíram, eles foram para outras universidades, enfim, aí Sim. o tempo vai passando, a agenda também vai ficando comprometida, tanto daqui quanto de lá, então isso aí foi acabando muito. Mas eu acabei falando sobre ética. Eu acho que ética é fundamental para o jornalista. Ética, cara, é você pensar, velho, onde que é meu limite? Meu limite é onde, para mim, não daria. Para mim, eu não gostaria. Então, daqui para frente, eu não vou. Independente, porque eu acho assim, o que eu não quero para mim, eu não posso desejar para você, né? Então, eu acho que eu sou muito pautado por essa questão, por essa ética. Olha, vamos com calma, com cuidado. Não tem por que expor, não tem por que, enfim, sabe? Que eu acho que o que criticou muito essa galera que faz o jornalismo de fofocas, de artistas e tudo mais, é sobre isso, né? Que falta ética de, às vezes, você entrar no espaço da pessoa ali e falar um negócio que, às vezes, ninguém sabia e você jogar isso pra internet, né? Eu acho que é complicado, porque eu fico pensando, bom, já pensou eu passando numa situação e aí eu vou querer ter minha vida exposta? Então, por isso eu acho que eu sou pautado assim. Você quer aparecer? Você quer falar? Posso mostrar? Ah, beleza, não posso, ok. Vou mostrar a rua, vou mostrar qualquer coisa, menos a tua casa, porque você não quer que eu mostre numa reportagem que eu possa estar fazendo. Então, eu acho que a ética faz toda a diferença na vida de um profissional. Eu aprendi também política, tinha política na minha época, não sei hoje, mas a gente sempre aprendia e tinha aquele negócio, você tem que ser neutro, o repórter tem que ser neutro, o repórter tem que ser neutro, e eu sou até hoje. Então, dificilmente você vai ver em épocas de campanha ou não, eu falando sobre política, defendendo algum lado ou não. Eu vou fazer a reportagem política, vou e faço a reportagem neutra. Cara, eu não consigo não ser neutro. Dificilmente numa reportagem de política você vai me ver fazendo... Dificilmente lado. não, você não vai me ver tendo lado. Independente da minha preferência política, não tem. Porque isso tem a ver com ética, né? Claro. Porque total. nos últimos anos, né, Tiagão? Principalmente nos últimos, vamos colocar aí, os últimos 10 anos, essa politização atrapalhou muito o nosso país. Atrapalha, né, porque eu ser formador de opinião é algo muito delicado, porque com uma frase mal construída, você coloca em xeque tudo que uma pessoa às vezes demorou anos para construir. Com certeza. Então, é uma linha muito tênue que você tem que tomar cuidado com o que você fala na televisão, nos meios de comunicação. Então, eu sempre fui pautado por isso. Tenho que ser neutro, independente. Então, assim, a neutralidade na política, principalmente, você nunca vai me ver defendendo. Não vai. Nem essa época aí que a gente passou, bem conturbada na política nacional, não. Parece que as pessoas ficavam procurando algo que você falava que aí ia ter relação com tal candidato, né? Pra te Exatamente. julgar. Então, eu tomava cuidado de até nem postar nada, nem curtir nada mesmo. O cara saiu de vermelho Você ali, não podia ó. sair, exatamente. nem usar a camisa do Brasil, Brasil. e nem usar uma camisa polo vermelha, né? Porque exato. senão ou você era De um lado do bolsonarista, outro. ou você era petista. Exatamente. Poxa. E eu acho que isso não contribui para a sociedade. Nada, zero. Isso é desinformação, isso é tua opinião, sabe? As pessoas têm que ter capacidade para entender as coisas, para formar sua própria opinião. Eu tô aqui para informar. Informar é bem diferente de eu querer que a pessoa tenha a mesma opinião que eu, Nossa, sensacional. né? Então, eu sou bem contra, assim, via colegas fazendo publicações que, olha...
É isso que eu Eu ia não falar. aprovava. E você acredita que existem profissionais ou colegas de área que induzem a formação de opinião? Claro, todo lugar tem. Em todo lugar tem. Tem, né? Tem sim. Todo lugar tem. E a internet reforçou isso? Com As certeza. redes sociais. Com né? certeza. Porque hoje todo mundo fala. Todo mundo tem voz. Ah, isso é bom, isso é bom. Mas até um certo ponto. Uhum. Porque, como eu te falo, você aprender, você ter conhecimento sobre os assuntos é importante para você saber o que você vai falar. E você saber ética é importante para você saber como falar. Como falar de maneira neutra, como falar de maneira que você não atinge as pessoas, como falar da maneira correta. Não tô falando de português, não. Não. Tô falando também de português, porque as pessoas precisam ouvir coisa boa, ouvir de maneira saudável, audível. Isso, a gramática, português é um só. Então, eu acho que a pessoa tem que saber falar e também saber o que falar e como falar. Então, eu acho que isso é fundamental para o profissional de comunicação. Não adianta achar que tem um telefone lá e vai falar, sair falando. Não, cara. Vai pesquisar sobre o assunto, vai ouvir pessoas. Porque muitas vezes, na minha opinião, a profissão do jornalista e do repórter caiu de uma maneira de nível por causa disso, porque todo mundo virou repórter. E aí, o que isso acontece? As pessoas passam a dar credibilidade para gente que sequer questionou o assunto, sequer foi aprofundar, foi investigar, foi saber. Não, ouviu alguma coisa, falou, ganhou fama, ganhou notoriedade. Mas, pera, no que tá baseada essa informação? Não pergunta isso. E aí, agora, o profissional de comunicação, ele é capacitado para isso, ele é treinado para isso. Pera, eu não vou falar isso aqui sem ter certeza, eu não vou falar isso aqui sem ter provas, eu não vou falar isso aqui porque eu sei que pode prejudicar quem vai ouvir, pode me prejudicar também, porque eu sou um profissional. Então eu acho que o valor do profissional de comunicação tem sido perdido por causa de quem não é da área, mas quer falar. Sim. E fala de qualquer jeito. E prejudica todo mundo. Né? Exato. Agora, se a Concordo. pessoa não é profissional de comunicação, mas segue a cartilha básica, fala, bom, deixa eu ter ética, respeito, pesquisar, investigar, ouvir aqui, ouvir ali, ouvir os dois lados. Aí, ok, pode ser. Eu não tenho objeções quanto a isso, porque eu acho que todo mundo pode falar, mas vamos falar certo, vamos falar sério. Nossa, cara, falar disso é uma coisa que me incomoda. Por causa disso, porque a gente vê muita gente falando bobagem e ganhando crédito, mas a questão não é nem a fama, porque eu, por exemplo, nunca quis ter fama e não tenho fama. Quem que sou eu? Mas as pessoas buscam isso a todo custo, e isso é ruim. É ruim para a sociedade, é ruim para todo mundo. Para quem trabalha de forma certa, para quem trabalha de forma errada, dá ganhando a fama dele. É uma fama temporária, mas para ele é vantagem. Mas é ruim para a sociedade, porque aí começa fake news, aí começa aquela monte de coisa ruim. Não, e dissemina desinformação. Total. Então, em vez de agregar alguma coisa para a sociedade, prejudica a sociedade. Com certeza. Né? Em vez de ajudar em alguma coisa, só traz malefícios. Né? Eu quando eu trabalhei, antes de vir para cá, eu trabalhei lá em São Paulo foi assim, eu trabalhava num Banco Pan-Americano como cobrança, fazia cobrança. Agente de cobrança. E era muito legal, ganhava muita comissão. Cara, ganhava muita comissão. Muito. Eu tinha 16 ou 17 anos quando eu comecei como estagiário, meu salário era de R$300. E era o Silvio Santos, né? Mas era um grupo que fazia a cobrança do banco. Mas eram diretores do Banco Pan-Americano. E eu ganhei muito dinheiro, porque eles seguiam o mesmo molde do Silvio Santos. Sim. E tinha brincadeira. Tipo, você joga o dardo aqui, se acertar ali, você ganha o dinheiro. Típico do Silvio Santos. Muito. E eu ganhei dinheiro ali. Aí, cara, eu falei, não, mas eu vou começar a faculdade de jornalismo. Aí fui pra faculdade de jornalismo. Aí eu falei, cara, se eu continuar no banco, não vai rolar. Não vai virar. Eu não vou ser ninguém. Eu quero ir pra televisão. Quero trabalhar como repórter. Daí eu fui pro teatro.
Aí eu era muito fã da Vida Vlat, a atriz Vida Vlat. Eu fui bater no teatro, assisti uma peça dela, falei, nossa, eu sou seu fã. Por que também eu era fã da Vida? Porque ela fazia com o Clodovil na Rede TV, e meu pai era um cara muito sério e bravo. Mas meu pai assistia e ele dava risada. E, cara, aquilo me ganhou de um jeito que eu falei, nossa, cara, ela consegue fazer meu pai dar risada. Então eu assistia a Vida lá, como Eufrásia, e, cara, eu falei, nossa, eu vi que ela tava no Teatro Ressurreição, lá perto da minha casa. Eu falei, cara, eu vou. E fui, conversei, eu falei, Vida, eu quero trabalhar com você, nem que for de graça. Aí ela, não, mas eu não posso te pagar um salário, não sei o quê. Eu falei, eu venho de graça, eu vou e já tô aqui. Aí ela, então tá bom. Eu fui pedir conta lá no banco e fui trabalhar com a Vida, de graça. De graça, assim, rolava um cachê aqui, outro ali, mas não se comparava com as comissões que eu ganhava. E fui trabalhar, cara. Mas aí foi legal, porque ali eu comecei a trabalhar com a Vida, aprendi muito no teatro, muito. Nunca atuei, mas sempre nos bastidores. Até porque eu sou bem tímido pra atuação na frente das pessoas, não rola. Daí eu peguei e falei com ela me abriu uma porta lá de um Você assessor. trabalhou na produção. Com ela, na produção dela. Ah, que legal. Eu fazia a produção dela. E até hoje, quando ela precisa, ela me chama e eu faço alguma Que coisa. A gente é legal, muito legal, amigo. Thiago. Ela foi minha madrinha de casamento também. Muito amigo dela. E aí, trabalhando com ela, ela me indicou para um assessor de celebridades, o Roberto Rodrigues. E aí eu fui pra agência dele, trabalhei lá como estagiário lá, assistente dele, 6 meses mais ou menos. Tava fazendo faculdade, precisava fazer um estágio, fiz lá com ele. E, trabalhei com ele e a equipe e assessorava Vanessa Camargo, Daniel Boaventura, Marcos Pasquim, Rony Von, outros caras lá que eu já nem lembro hoje. Mas, muito legal, cara. Eu tive um acesso muito forte, assim. E aí veio um convite para eu trabalhar fazer um estágio de editor numa TV lá em São Paulo, chamava NGT. Aí falou, bom, eu vou lá fazer. Aí fiz tal, e eu já fui de social. Eu falei assim, não, vou de social. Fui de social, cheguei lá, o cara, ele me conversou comigo, tal, perguntou, tal, me contratou como estagiário. Daí eu já tinha saído, acho que uma semana antes da assessoria, da Talent Mix, e fui lá pra NGT. Eu fiquei uma semana editando, ou sendo cinegrafista, não lembro direito, mas eu ia todo dia de social. E eu pedia, deixa eu fazer uma reportagem. Eu falei, não, o dono da TV só quer mulher no vídeo, só quer mulher do vídeo, só quer mulher no vídeo. Eu falei, não, mas eu quero fazer, deixa eu fazer. Fiz, aí ele mostrou pro dono. O dono falou assim, ele era no português, falou assim, ele tá de gravatinha, tá bonitinho, redondinho, legalzinho, pode deixar ele fazer, pode deixar ele ser repórter. Em uma semana eu virei repórter. Cara, que legal. E fiquei 4 anos lá como repórter. Cara, em São Paulo. Foi uma experiência máximo, porque essa experiência pra mim, me ajudou, me permitiu errar, me permitiu fazer e acontecer em São Paulo. Com gente grande, tá do lado daqueles caras monstros da TV. E eu podia observar, e eu sou muito observador, então eu consegui observar, né? Daí, nisso eu acabei conhecendo muita gente, aí eu fui trabalhar também com o pessoal da OAB, com o pessoal na TV aberta, como repórter. Então, TV aberta de São Paulo é uma parte da OAB. Uhum. E foi muito legal, cara. Aí eu me tornei assessor de um candidato a governador de São Paulo. Uhum. E nisso, eu vim com ele para ele dar entrevista aqui nas emissoras de Campinas, e eu fui na TVB, hoje TV Tati. Sim. E eu conheci o André Camarão, meu antigo chefe, o diretor. A quem tem uma gratidão imensa. E aí, ele, conversando com ele, daí eu falei, olha, Camarão, eu sou repórter lá em São Paulo, se tiver alguma vaga, tal, ele, beleza, manda seu currículo lá pra mim. Daí eu mandei por e-mail, isso em 2014, fazendo 9 anos. Aí mandei por e-mail, ele falou assim, olha, aqui tem uma vaga assim, assim, assado, salário é tal, não sei o que, tem interesse? Eu falei, claro, tô indo. Agora. Aí ele falou, então, legal, eu preciso que seja início de novembro, uma coisa assim. Aí eu falei, tá bom.
Nisso, passou uma semana, ele falou assim, não, eu preciso antecipar, eu preciso que você volte antes. Porque um repórter que tava, que ele ia sair, ele acabou saindo bem antes e ele desfalcou a equipe. Daí ele falou, preciso que você venha antes, consegue? Eu falei, consigo, isso tudo por e-mail. Aí eu vim e tô aqui até hoje. E cara, olha, eu tenho que te falar, eu aprendi demais com esse Camarão, velho. Camarão pra mim foi meu professor mesmo, não me deu aula, mas todos os dias foi meu professor mesmo na televisão, porque né, errei, claro, Uhum. né? Todo mundo erra. E eu pude ser corrigido da maneira correta. Porque o muito difícil é você hoje ser corrigido da maneira certa. Com certeza. Tudo bem que ele tinha o jeito dele de corrigir, e enfim. Mas comigo, ele sempre me chamava e me falava, olha, você podia ter pensado assim, você podia ter pensado daquele jeito, você podia ter... Como Cara, mentor mesmo, né? e minha mente, ó, abriu de uma maneira, ele e a Carol. A Carol era a editora-chefe. Assim, não... Falo deles mesmo aqui, porque, cara, hoje, se o meu texto é razoável, vamos dizer assim, cara, é por causa deles. Eu tenho que tirar o chapéu e agradecer, porque eu sempre passava texto com ela, com ele, e eles sempre me abriram muito a mente, muito os olhos. Ó, não é por aí, vamos por aqui, ó, pensa dessa maneira. Ó, da próxima vez, pensa assim, faz assado, Cara, foi incrível, porque dali eu aprendi a fazer meu trabalho da maneira certa mesmo, sabe? Porque uma coisa é você aprender a ter ética, aprender a fazer, aprender a língua portuguesa, outra coisa é você praticar. Exato. E é o praticar com o cara te instruindo, porque eles também eram professores. São professores, porque não deixam de ser, mas eles atuavam também como professores. Eu acho que o Camarão não, mas a Carol sim ainda. E aí, meu, era incrível, cara. É como se eu tivesse professor me guiando, sabe? Professores me guiando Uhum. no meu trabalho. Então, foi uma verdadeira escola a época que eu trabalhei com o Camarão. E eu trabalhava de madrugada. E o bom de ter trabalhado na madrugada foi que eu era responsável mesmo pelo meu trabalho. Então, eu tinha que fazer a passagem sabendo que essa passagem não poderia ser derrubada. Só que se ela tivesse erro, se ela tivesse ruim, ela ia ser derrubada. Então, cara, eu cheguei novinho aqui e falei, não, vou que vou. Ralou. E como que foi? Cara, São Paulo é uma loucura, né? E chegar aqui em Campinas, que é um ritmo diferente, né? Como que foi Totalmente. adaptar aqui nessa cidade? Cara, foi uma delícia, porque eu moro, minha mãe ainda mora lá. E da nossa casa até a TV, sem trânsito, 20 minutos. Mas todos os dias eu levava 2 horas e meia pra voltar. Pra ir era tranquilo, porque eu ia meio-dia, não tinha tanto trânsito. Mas pra voltar, cara, 2 horas e meia. Um trecho que eu levava me levaria 20 minutos. Cara, quando eu cheguei aqui, eu vim morar pros lados da PUC, Sei, lá na Unicamp, lá sei. perto de Barão Geraldo. Uhum. Eu fui morar para Universitário lá. aquelas bandas lá. E eu atravessava a cidade com um trânsito em 20 minutos Exato. para vir para TVB, que é outro no lado. mesmo lugar, É. ali na Prestes Maia. Então, cara, foi uma delícia. Eu falei, meu Deus, eu tô no paraíso, isso aqui é maravilhoso. E eu me sinto seguro em Campinas. Eu não sei por quê, mas eu me sinto seguro em Campinas. Em São Paulo, não. Em São Paulo eu já fui assaltado várias vezes. Em Campinas, nunca. E em Campinas eu me sinto seguro, mas é uma sensação de segurança que eu tenho que às vezes nem existe, mas eu Uhum. tenho. Eu não sei se é porque eu tive uma realidade em São Paulo e aqui eu é. tenho outra. Com certeza, com certeza. Quando você veio pra cá, a TVB já era afiliada à Record ou Já. ainda era SBT? Não, já era. Já era? Já era há alguns anos já. Já era uns, Ah, não sei se 4, 5 anos, mas já era. Tá, porque ficou muito tempo, Ficou, né? A TVB é. com a SBT, né? Ficou. Ficou Aí muito era, tempo. acho que TV Tati, Record, não era? Não. Era Não, a TVB, é SBT. SBT. Aí virou TVB Record. Se eu não me engano, foi em 2011. É. Eu não me lembro. pouco, foi- Eu sou muito ruim com memória. Foi. Mas pra mim foi isso aí, 2011. Porque vinculou muito na minha mente, assim, a TVB com o SBT, É. sabe? Eu Exato. tive muito esse vínculo, assim, com o SBT. É. É, E aí virou Tati há 3 anos. 3 anos, se eu não me 3 engano. anos, três tá? anos. 3 anos. E
Até agradeço aqui, ó, a Nathalie, a Bárbara, que elas me liberaram, tá? Pra vir aqui. Não, agradeço também, Muito, viu? muito Obrigado obrigado. a Nathalie toda Pilan Caran, que é a diretora-geral. toda a equipe. A Bárbara, que era gerente de jornalismo. Assim, olha, eu digo pra você, hoje eu sou talvez o repórter mais antigo que permaneceu, porque o Bargas seria, mas aí o Bargas saiu um tempo e depois ele retornou. Então, sou o que mais tá lá mais tempo. E acho que eles enxergam isso, sabe? Que eu tenho liberdade para fazer o trabalho, tenho liberdade para escrever, tenho liberdade para falar lá, sabe? Eu não tenho muito assim, eu não sou como o Camarão era de ensinar também muito, agora mas... para dar a sua opinião, né, Thiago? É, O que também. pode também mudar. Eu imagino que eles levam em consideração, porque sempre quando acontece alguma coisa que eu faço um comentário com a produção, é no sentido de a produção aprender, entender, porque eles são estagiários, então é o objetivo que eles entendam que a gente não pode perder a base do jornalismo é essa. Então, às vezes acaba desviando um pouquinho, aí eu vou lá e falo um pouquinho, mas com esse objetivo, sabe? Da base do jornalismo não ser perdida, porque infelizmente eu vejo isso no dia a dia, não digo na emissora que trabalho, mas eu digo no jornalismo em si. Eu vejo isso, cara. Eu vejo os colegas também. Então eu acho que acho que a gente tem que preservar a nossa base. Enquanto a gente não preservar a base de jornalismo, o perigo é constante. Então eu agradeço lá a Nathalie, a Bárbara, toda a galera lá, porque também eles me aguentam, e não é, talvez não seja fácil, né? É que ele ainda fala, não, é porque eu sou repórter, mas agora ele também é Tá com o programa, apresentador. exato. Vai fazer um ano que a gente faz o Poder e Negócios lá. E eu, cara, eu assisto todos os programas, viu, Thiago? Você sabe disso. Eu comento sempre. Cara, esse programa, sempre tô lá, eu respondo pra ele. Falei, pô, foi demais, foi muito legal. E você tá à frente ao programa Poder e Negócios. Poder né? e Negócios. É um programa que passa toda semana, certo? Certo. Cara, conta um pouquinho desse projeto, desse programa aí. O programa, ele tem o objetivo mesmo de contar histórias, porque contando história você incentiva muita gente. Com certeza. Às vezes você pega um empresário, cara, do alto, do topo, e ele fala, eu comecei na enxada, no sítio, que meu pai era caseiro, e eu fazia aquilo ali de manhã, tarde eu ia pra escola, não sei o que, isso aqui. Hoje é um mega empresário. E, cara, você pega a história desses caras, você fala, meu Deus, o cara é fera mesmo. Ele tá onde ele merece estar mesmo pela história. Por exemplo, tem um convidado nosso que é o Kio Charada, um jurista, um dos principais juristas do nível de Ives Gandra. Inclusive, eles são muito amigos. E ele contou a história, depois assista lá, tá no YouTube. A história dele é incrível. É incrível, sabe? Assim, na roça... Mas ele se tornou um jurista dos mais reconhecidos e reconhecido internacionalmente da área tributária. Então, assim, você pega histórias... Então, o programa ele é dividido em 3 blocos. Começo é passado. Então, a pessoa entra contando o passado dela, infância, começo da trajetória, formação, né? Daí, no segundo bloco, é mais questão de presente, como que estão os negócios atualmente, como está sendo a vida hoje, né? Dependendo, a gente fala da empresa da pessoa, se a pessoa quiser, a gente fala, né, a pessoa, se for um mentor, ela dá uma mentoria ali, né, no programa mesmo, aí ela dá dicas de como se portar no meio de uma entrevista de emprego, como se portar num cargo de liderança, como ser um bom profissional. E o fim do programa é mais voltado a expectativas de futuro, plano de expansão, crescimento, o que a pessoa espera para o futuro. Que legal. Né? Porque, e aí eu acho que é uma ordem cronológica que, cara, é muito legal de fazer. Eu gosto de fazer porque a gente conta história e eu conheço histórias diferentes. E acho que essas pessoas em casa tem acesso a histórias desses caras que, elas não vêm em qualquer lugar. Por exemplo, vai num outro programa para dar entrevista, às vezes não conta a história da pessoa, fala sobre os negócios. Mas, é muito mais legal você saber o perfil da pessoa, falar, nossa, mas quem que é esse cara? Tem gente que não gosta, mas tem gente que a gente fala da família também. Serve como motivação, né? E Pra quem Thiago, tá vendo. sabe, eu fiz questão de te chamar pra gente conversar, por quê?
Porque esse programa que você está conduzindo me resgatou na memória algo que me trouxe até onde eu estou hoje com a minha empresa. Se a Biconte existe hoje, é por causa de um programa igual o seu, que era um programa que tinha lá no final dos anos 90, 2000, do professor Marins. Sim. Ele tinha um programa da Bandeirantes que ele fazia a mesma coisa. Olha. Ele chamava os empreendedores e contava a história dos empreendedores. E, cara, eu lembro que num daqueles programas teve um empreendedor que era um empreendedor, assim, da administração. E aquilo me encantou, cara. Eu fiquei encantado. Imagina um menino de 15 anos, 16. E eu fiquei encantado. Eu saí daquele programa, cara, no dia seguinte, era um sábado, né? Na segunda-feira eu fui até o colégio técnico e pedi para me inscrever num colégio técnico de administração. Olha. E ali eu comecei a minha jornada, com 16 anos, estudando administração. Tanto que eu tô até tentando trazer o professor Marins aqui pra gente conversar, ele é um referência. Nossa, Mas ia ser muito legal. foi num programa, cara, que ele entrevistava Sim. empresários, né? Isso foi no final dos anos 90. E eu falei, poxa, o que o Thiago tá conduzindo é um programa muito parecido, e eu acho que isso é um programa que traz inspiração mesmo para os negócios e para quem quer começar a empreender, né? Sim. Porque todo mundo pensa assim, não, poxa, ter empresa ou empreender é para quem já tem berço de ouro. É. Vamos falar a linguagem aberta, né? Ah, porque só tem empresa quem já tem herdado da família, é fácil. Não, não é. Eu não tive isso de família, eu comecei do zero, eu empreendi sozinho e é possível. É possível, né? Você tem que saber muito claro o que você quer, Sim. né? E você também tendo boas referências, você consegue. Né? Claro. Então, por isso que eu quero te parabenizar pela condução do programa e a forma como vocês estão fazendo um trabalho muito bem feito. Parabéns pelos convidados, pela forma como é conduzida a entrevista, tá? Sim. Eu acho que é um trabalho espetacular, cara. Obrigado. Espetacular mesmo. E eu digo porque eu, menino de 15, 16 anos, fui inspirado. Sim. Fui inspirado. Eu queria falar isso pro professor Marins, mas você tem replicado isso agora, em 2022, 2023, fazendo isso acontecer e com certeza isso... Agora tem a internet, tem YouTube, que consegue alcançar muito mais Eu gente. ficaria felizaço se daqui a uns anos alguém chega e fala, cara, fui num programa lá. E olha, eu sou hoje o que eu sou por causa de um programa que eu assisti lá na TV, na Tati Record Que TV. legal, Lá, né? que legal, Que já hora. pensou? Mas cara, é um programa que, graças a Deus, em primeiro lugar, tenho a oportunidade de apresentar, de estar à frente. Claro que foi... tem que agradecer demais a Nathalie, porque ela que comprou essa ideia de me colocar no programa e tô até hoje. Sim. Então, assim, agradeço demais a Nathalie, que é a nossa diretora, em função disso, cara. Nossa, ela, desde o início, não, vamos fazer. E botou o programa pra rodar e estamos aí até hoje. Eu mesmo que produzo, corro atrás, vou lá e faço. Aí tem a galera do Switcher, né, que faz tudo. Sim. Pessoal muito bacana. Você é o editor? Não, Você o edita? programa não é editado, Não é né? editado? Não, o programa a gente grava ele diretão. Diretão? Sim. Então ele é cortado no Switcher, então o pessoal tem lá deixa eu falar o nome do pessoal. Claro. O Juliano Camargo, a Bruna. Não vai esquecer ninguém, Exato. Thiago, pelo a amor de Bruna Deus. do VS, o Bruno do TP, o Moisés da Sonoplastia, a Bárbara, que é a gerente, ela faz a direção, a coordenação. Lá no estúdio, geralmente o Buiú. Também tem o Didi. O Didi é incrível, cara. Didi e o Diogo. E a Gabi que faz o TP, porque eu sou péssimo pra memória. Sou péssimo. Você vai lendo no... Eu não consigo decorar, não. Sou muito ruim pra decorar. Vou no improviso, mas se eu pegar pra decorar alguma coisa, cara, é difícil, não sai de jeito nenhum. Então, as pessoas às vezes acham que, nossa, o cara da televisão, ele é bom pra decorar. Não sou. E aí, bom, é isso, cara. O programa é bem legal, cara. E agora, ele tá aos sábados, hein? Que legal, Novidade, hein? que legal, Sábado agora, 1h15 da Ai, que tarde. massa. que legal. Porque sábado e reprisa domingo de manhã. Ah, então vai ter dois Vai horários. isso em Campinas, porque também passa em Ribeirão e região. Em Ribeirão passa domingo, 9 da noite e reprisa segunda, 10h30 da noite.
Cara, muito legal. É muito legal. E o legal de Ribeirão que termina o Poder e Negócios... Não, termina um programa que chama Mentoria, que é apresentado pelo Chaim Zayer, que é o dono do grupo. Ele tem um programa lá muito bacana e de mentoria. Eles tratam sobre assuntos da cidade, muito legal. E depois entra o Poder e Negócio. Então faz uma ponte. ponte muito da hora. bacana. Então é bem interessante, Ele cara. grava onde o programa? É lá em Ribeirão mesmo. Lá em Ribeirão. É. Ah, bacana. Então, assim, tenho essa oportunidade no Grupo Tati e eu sou muito grato ao grupo por isso, sabe? Eles sempre me deram a oportunidade também de apresentar os programas quando a ausência dos apresentadores. Então, é bem legal. Porque pra mim vale a experiência, sabe? Pra mim vale a experiência. Hoje a gente sabe que o mundo ele tá em constante mudança, né? Quais são os desafios para fazer um tipo de programa assim? Vocês fazem um programa só pensado na televisão ou hoje em dia tem que fazer algo pensando na rede social também? Ah, legal. Como que é feito hoje em dia e os desafios, né? Tudo que vocês encontram por lá. Ó, em relação a desafio, eu acho que é falar de forma fácil. Porque muitas vezes a gente põe gente lá que fala muito difícil. E esse é um desafio, Exato. porque Técnico, falar né? Fala muito técnico. E o desafio é esse, é tentar deixar a pessoa o mais popular possível. Para que as pessoas em casa, desde o cara que é estudado, até a pessoa que é analfabeta, consiga entender o que ele está falando. Uhum. Então, o maior desafio é levar pessoas de grande notoriedade e, ao mesmo tempo, pessoas que falam de uma linguagem mais fácil. Tem gente que não fala e que vai no programa, mas aí o desafio tá aí, em tentar conduzir a conversa de uma maneira que, quem tá em casa tá achando que tá ali na sala junto com que seja algo mais fácil de se entender o possível. Legal. Exato. E, recentemente a gente esteve numa palestra do Geraldo Rufino, né? Sim. Da JR Diesel. Cara, o que é aquilo? O cara fala de um jeito assim, simples de tudo. Fala Mas mesmo. foi espetacular. Eu acho que eu nunca fui numa palestra ou de um foi um bate-papo, né? Foi. Anderson? Não, Bate-papo. você tem que ouvir um cara que Bate-papo, cara. chama Ricardo Bellino. Conheço também. Ele não conhece. Sensacional. Não, você tem que ouvir esse cara. Sensacional. Não, mas o Rufino, eu Rufino não foi- conhecia muito ele. E quando eu vi a palestra do cara, eu já tava logo na primeira fileira, eu fiquei, tipo, não pegava nem o celular pra gravar, sabe? Cara, foi assim. Me prendeu de uma forma. foi Isso é o melhor. espetacular. Com o Ricardo Bellino, pra mim, foi isso. O programa, ele tem dois breaks. Ele tem 3 blocos. Então, ele tem 2 intervalos. Cara, e o primeiro tem 10 minutos, o segundo bloco 10 minutos e o último 6 minutos. Porque os outros 4 é break. Uhum. Cara, pois você acredita que eu não conseguia sair pro intervalo? Não conseguia. Eu não tinha ponto de corte, não conseguia cortar o cara. Só que ao mesmo tempo tava muito empolgante. Aham. A história que eu falei, a Bárbara me falava, a gente precisa Tem que cortar. Aí, bom, pode encerrar. E eu falava, não posso, cara, eu não consigo. Cara, e foi. E o primeiro bloco, se eu não me engano, ficou com uns 16, 17 minutos. Ou Caramba. seja, estourou. Só que aí depois compensou, né? Porque nos o programa tem meia hora. Aham. Cara, mas impressionante. A história que vai prendendo o cara de um jeito. E que eu tinha te perguntado, um programa é feito hoje em dia somente em formato televisão ou já é pensado em rede social? Tem que pensar. E por isso que a gente lá no Grupo Tati tem agora o TH+, que é um portal de notícias na internet. E agora é possível associar o conteúdo da TV no site e, claro, nas redes sociais que já funcionam, né? Instagram da TV Tati, Isso, tudo. Uhum. Então, assim, Facebook e YouTube, sabe? Tem que ter a Legal. multiplataforma, tem que comunicar a TV e a internet. Eu acho que tudo isso forma o desejo de quem quer vender. É a junção da TV com a rede social. Legal. Isso é uma opinião minha. Não sou especialista na área comercial, posso estar falando bobagem, isso é só uma opinião. Por isso que eu acho que a sinergia entre os dois vai acontecer, Faz. sabe? Aquilo que acontece ao mesmo tempo, sabe? Exato. Né? Eu acho que Faz. isso é o que vai fazer dar certo, né? Faz. Não é um melhor que o outro, né? Isso Não, melhor não. Porque melhor, eu gosto de televisão pra
É que, assim, hoje a gente tem a televisão na nossa palma da mão. Então, Sim. assim, se eu falar, eu assisto televisão, não consigo, não dá tempo, tem muita coisa fazendo. Acho que Eu ninguém, não consigo. né? Mas eu tenho a televisão na palma da minha mão. Então, assim, eu preciso de uma notícia, eu vou lá e acesso a notícia e consigo, entendeu? Então, e a questão do TH+, que é o portal de notícias da TV Tati, ele é novo. E, já tá sendo um baita de um sucesso. Porque eles estão conseguindo ligar uma coisa com a outra, sabe? E é o que desde quando mudou o grupo de TVB pra Tati, eu sempre ouvia falar, multiplataforma é o desejo do grupo, multiplataforma é o desejo do grupo. E realmente, agora a gente vê essa multiplataforma, porque rádio, Nova Brasil, a Rádio Central, as TVs, porque o grupo tem várias televisões, e o digital. Digital que, porque se você for ver comercialmente falando, a fatia de verba para televisão é menor do que a fatia de verba de investimento para o digital. Sim, Então, hoje, isso o mercado publicitário mostra. sim. Então, eu acho que a multiplataforma faz toda a diferença. Eu acho que você tá conectado aqui no celular, você ter o rádio, você ter a televisão, cara, faz toda a diferença. E eu falando do grupo que eu trabalho, eu tô vendo isso agora. Eu tô vendo essa junção. Essa junção é muito interessante. Porque às vezes as pessoas não só conhecem a TV Tati pela TV. Agora elas conhecem também pela internet. Estamos na internet. Isso faz toda a diferença. Com certeza. Você conecta os públicos. O público mais jovem que tá o dia inteiro na rua, que não vê televisão, vê a informação aqui. Vê o conteúdo da televisão aqui. Com certeza. Entendeu? E acesse aí, thmais.com.br. Que Boa. legal. Muito Massa. boa. Muito boa. Além do programa, você tem mais algum projeto que você tem vontade de fazer? Já tem alguma coisa em mente? Eu sempre gostei, eu sempre pensei na ideia de rádio. Sempre achei legal, porque o rádio, você sempre precisa ter um improviso, né? Total. Sempre quis pra improvisar, sempre tenho esse desejo, sabe? Não tenho nada em mente, mas o rádio, pra mim, seria uma coisa legal que eu gostaria de fazer. E o legal é que até... Como experiência, Como sabe? experiência, né? A gente tava falando de multiplataformas, o legal é que hoje em dia, não sei se todas, mas quase todas as rádios têm transmissão também no YouTube, né? Então, Ao vivo. ao vivo, eles já tentando também linkar o jeito antigo Com o de jeito rádio novo, com o jeito novo, É né? porque você já está transmitindo, vendo os comentários. Exato. Isso é muito legal. Interação Isso é com o a interação. É muito Que quanto legal. mais a pessoa tá perto, tá interagindo, porque eu acho que o celular ele atrai mais a atenção das pessoas, porque a pessoa interage com ele. Exato. E eu acho que a televisão, quanto mais próxima do público, nessa coisa de interação, e lá na TV Tati não é por nada não, mas eles fazem isso muito legal, porque tem o WhatsApp, tem o QR Code, tem lá, não sei se vocês já viram, que colocam lá nos programas o aparelho celular, assim, as mensagens, chegando mensagem atrás de mensagem. Isso é legal, as pessoas querem se ver na televisão. E isso lá o pessoal faz muito legal, isso é muito bom. É bem isso mesmo. Tem que estar conectado, né? Tem que com tá. tudo, com tudo que está acontecendo, né? Da nova comunicação, né? Lá no comecinho a gente falou um pouquinho sobre a ética, né? Cara, qual que é a importância que você vê hoje de um jornalista para a sociedade, de levar informação? Hoje Precisa, né? É essencial, não é só né? informação, a informação precisa. Isso, exato. É levar informação, porque muita gente leva desinformação. E esse é o problema. Porque uma pessoa desinformada é uma pessoa que fica à mercê de qualquer coisa. Né? Por exemplo, a pessoa desinformada é aquela pessoa que sabe, não vai evoluir. Exato. Então, uma pessoa que evolui é aquela que está informada, que está antenada, que tem informação. E o que é informação? É aquilo que é conhecimento. Você conhecer é sempre bom. Eu gosto, por exemplo, do programa, porque a gente leva conhecimento para as pessoas sobre o quê? Sobre experiência de vida. A experiência dos outros pode servir pra gente. As experiências de fracasso, porque muitas pessoas fracassaram. Exato.
Com certeza. E depois se reergueram. A experiência do fracasso também é importante. É, exatamente. Tanto que a gente até fez questão de ter um podcast, Thiago. Tá? Nós somos o primeiro podcast de uma contabilidade digital de Campinas. Sim. Por quê? Um exemplo, quando a gente se reunia com os clientes no escritório, e às vezes a gente estava trocando ali uma ideia, algo que poderia fazer para aquele cliente, eu falei, poxa, por que a gente não fala isso para geral? Porque essa dica aqui pode salvar muitos negócios. Com certeza. Porque, cara, a intenção do empreendedorismo é transformar o Brasil. Porque se a gente quiser terceirizar para o governo, para a economia, é fácil. Eu acredito que se pode alguma coisa mudar o nosso país é o empreendedorismo. Eu falei, caramba, né? Por que não a gente fazer o que a gente está fazendo aqui nessa sala de reunião e divulgar isso? Por quê, né? Então, às vezes, por isso que essa ideia de chamar empreendedores, os nossos amigos, gestores públicos, né? Gente que é querida aqui na cidade, é para tocar essa ideia aqui e tornar público, cara, dicas, insights, ideias que podem fazer a diferença na vida de empreendedores ou de pessoas, e a gente consegue fazer a diferença. Claro. E tornar público algo que às vezes é restrito para aquele que paga uma mentoria, um curso, uma palestra. Sim. E a gente poderia fazer isso de forma gratuita, hoje, usando o YouTube, o Spotify, e é para isso que existe esse podcast, né? Então, a ideia do programa, eu acho que é fundamental por causa disso, cara. Sim. Porque esse trabalho que vocês estão fazendo é sensacional. Sempre obrigado, mas é isso mesmo, porque é levar a história dos outros, porque o que move, o que prende as pessoas na televisão hoje é a história. É a história. Por que os programas nossos têm audiência? Porque a gente conta história. História. Então por que não contar também história de pessoas de sucesso, pessoas que às vezes caíram, mas se levantaram e estão hoje enfrentando coisas boas, porque no passado, enfim. Então, história, cara. As pessoas precisam se identificar. Volta a história lá do começo. Jesus Cristo se identificou com a humanidade. Mesma coisa. As pessoas se identificam com as pessoas. Pessoa se identifica com pessoa. Como você lá atrás viu um cara que te despertou tino para os negócios. Bom, eu vou fazer. Então eu acho que a experiência revelada, cara. Para mim é isso. Muito bom. Sensacional, né? Porra. E você tá conduzindo muito bem, cara. Sim. Obrigado. São umas perguntas legais lá, muito bom. Tá sendo muito legal. Que bom. Muito legal mesmo. Parabéns. Como eu te falei, eu tento fazer o negócio ser mais Tá conversado. fluido. Tá sendo assim, tá um bate-papo, tá fluido, tá legal. Que tá bom bacana. ter esse feedback aí. Tá legal, Obrigado. tá gostoso. E confesso que eu acho que eu não ia conseguir ouvir alguém falando aqui, prestar atenção no que a pessoa tá falando, formular, eu não ia conseguir, acho que eu não... É que tu nunca viu a gente no link, porque eu sou repórter durante a semana. E aí a gente tem aqui o pessoal falando, às vezes tem 3, 4 repórteres conectados, e aí a gente tá ouvindo eles conversando lá, a gente tem que colocar no mudo, mas muitas vezes não dá pra pôr no mudo, e fica todo mundo falando ao mesmo tempo, a diretora e o apresentador chamando, e você não tá ouvindo nada. Na verdade você tá ouvindo tudo e não tá ouvindo, entendendo nada. E é bem assim mesmo, tem que estar, vamos na sorte. Tiagão, a gente sempre tem uma perguntinha aqui no final. Primeiramente, queria agradecer muito pela disponibilidade, né? Vou agradecer a dona Letícia Cursi Santos, tá? Porque é a minha senhora que me libera as coisas. E ela... deixa eu falar um pouco do meu relacionamento. Lógico. Com certeza. Porque, cara, é uma mulher que me inspira pra fazer as coisas. Porque... eu mesmo, por mim... casado tem que, né? Tem que fazer a média moral. Mas não é, cara. Ela é incrível, assim, porque é ela que... o cuidado que ela tem comigo, eu falo, cara, eu mesmo não teria esse cuidado que ela tem comigo, sabe? Não tenho. Porque ela quer que eu faça academia. Por quê? Porque pra saúde. Quer que eu coma bem, pra saúde. Mas, rapaz do céu, como ela tem um cuidado comigo. Impressionante. A gente sente, né, o carinho da pessoa. É impressionante o cuidado que ela tem comigo em todos os aspectos, até em relação às finanças, porque ela que cuida de tudo. De tudo, olha só. Ela que cuida, e porque eu mesmo sou na negação. Você aí é um bom contador, olha.
Quem sabe já deve conhecer vários exemplos ruins disso. Porque eu, pra cuidar, nossa. Mas ela não, ela é muito boa, cara. Ela é muito boa. Ela planilha tudo, ela calcula tudo, ela pensa em tudo. É fera. É zica. Que legal, cara. Vocês se conheceram faz tempo? Quanto tempo você Eu tem? conhecia na igreja. A gente começou a namorar. Foi assim, cara. Foi uma luta pra conseguir namorar com essa moça. Porque foi assim. Eu entrei na igreja em outubro. Aí, em novembro, eu quebrei o pé. E eu ficava conversando com ela, mas eu parei de ir na igreja em novembro, porque quebrei o pé. Mas a gente conversava. E eu pensava, nossa, cara, eu já tô bastante tempo solteiro, eu acho que eu preciso casar logo. E a moça é da igreja, e é bonita, e é interessante, é inteligente, ela é engenheira. Eu falei, olha, mas se fosse inteligente. Aí eu falei, cara, eu vou conquistar essa moça. Aí eu conquistei, cara, orei. E conquistei mesmo, cara. Só que eu conheci em outubro. Vamos dizer que em janeiro eu comecei a tentar conquistar mesmo. Só em abril a gente começou a namorar. Foi o primeiro Caramba. beijo, foi o primeiro dia do namoro. Aí foi dia 2 de abril. 2 de abril. Aí a gente namorou de 2 de abril até 2 de abril do ano seguinte. Aí, não, 2 de abril até 2 de fevereiro. 2 ou 5? Não, 2 ou 4, sei lá, acho que dia 4 de fevereiro a gente Menos de um noivou. ano. É. Menos de um ano a gente ficou noivo. Em abril a gente casou. Cara, que legal. A gente casou com 1 ano e 2 meses. Que legal. Não, 1 ano e 20 dias. Que legal. Porque a gente casou dia 20 no cartório, dia 20 de abril, e dia 22 foi a cerimônia, a festa. E olha que coisa, foi dia 20 de abril, aniversário de morte do meu pai. E não foi calculado isso. Foi, Aconteceu. quando eu falei, nossa, dia 20 de abril, dia que meu pai morreu, olha. Que coisa, Que Thiago. coisa, né? São Marcou a data, marcas, Mas não foi nada pensado. Foi quando foi assinar que... Nossa, dia 20 de abril. Hoje foi tantos anos que meu pai morreu. Caramba, cara. Você tinha uma relação boa com ele? Tinha. Mas ele morreu cedo, eu tinha 14 anos. Não deu pra aproveitar muito. Mas ele era muito legal, cara. Meu pai era muito carinhoso. Minha mãe é incrível, cara. Dona Regina. Meu pai chamava de Djalma. E minha irmã Camila. Mas minha mãe é demais, cara. Até hoje. Não perde um programa. Ela perde, mas as amigas dela não. As amigas dela não perde. Ela perde, mas as amigas mandam pra ela. O bom é que tem o link agora no Exato. YouTube. Não tem como... Aí ela faz assim, as amigas vê na TV, tira foto e manda pra ela, quando eu passo lá em São Paulo. Quando eu tô na rede, aí elas mandam assim e mandam pra minha mãe. Minha mãe, olha, me mandaram aqui, ó. Minha mãe, Dona Regina, guerreira. Demais, Vou né? fazer menção também aqui minha sogra, Dona Rose, seu Cara, com Elias, meu certeza. sogro. São pessoas que fazem a diferença na nossa vida, né? São verdadeiras Você falou bases. do fato do seu pai aí, né? Quando acontece fatos assim, né? São gestos que demonstram novos nascimentos da vida, né? Você celebrava uma perda, né? Agora eu Agora você celebro celebra um um nascimento. Um nascimento de uma Uma união. É né? verdade. Olha Muito que legal. Também quero fazer menção ao meu pastor Emílio. Legal. Emílio Claudiano. Depois vai lá conhecer Com a nossa certeza, igreja. Sim. Verbo da Vida. Depois Onde vai... que fica, Thiago? Parque Itália. Parque Itália. Sabe o Pizarrão? Pizarrão. Sei. Ali. Perto da Receita Federal. Atrás da ali. Receita Federal. Já sei onde Atrás é. da Receita Já sei Federal. onde é. Na Rua da Já Germânica. sei onde é. É ali. Já Pertinho sei, de Um prédio casa. assim, grande. já sei onde é. Mas a igreja é demais, cara. Já sei. Vale a pena você conhecer. Você Sim. fez teologia, você é cristão também. Sim. Você também? Sim, vou na Nazareno. Muito bem. É, Nossa, o pastor Flávio? Sim. O pastor Flávio? Sim, sim. Ele é demais, né? Sim, também. muito legal. O pastor Prega Flávio muito, é bom demais. Prega muito. Eu gosto bastante dela. Caras, que olha. Eu estudei sempre na escola católica, aí conheci a Karina, que é irmã dele, meu cunhado. Aí ela frequentava lá desde pequenininha. Eu falei, vamos lá, vai. Deixa eu ver como é que é esse negócio aí que você vai todo domingo aí. Aí fui, puta, me apaixonei por lá e a gente vai sempre agora. Que massa, não, é a melhor coisa que você faz. Muito legal, né?
Porque assim, a igreja nazarena é muito boa, cara. E aqui em Campinas tem muita gente, né? Ela é muito tem. grande aqui, né? Eu gosto do pastor Flávio, achei ele demais. Ela Achei ele muito ela é bom. referência aqui na cidade. É verdade, ele é muito bom. Mas o pastor Emílio também é. Eu É, conheço Fernando. ele, eu sei quem é ele. Sabe? Não conheço. Conheço. Cara, eu cresci na igreja, né? Eu fui pra igreja quando eu tinha 12 anos de idade. Eu revelei minha idade, agora eu tenho 40. Então, Tá novo. conheço muita gente aqui, viu? Conheço muita gente. Muita gente. Eu vou revelar a minha também, tem 32. Ah, Tá tem a mesma pertinho, idade, pô. ó. 30. É. Tá pertinho. Mas pra fechar, vou deixar o Anderson fazer essa pergunta aí, ó. Eu? Ixi. Pra me dar essa honra. É uma honra de fazer a pergunta pro Thiago. Cara, a gente sempre, pra finalizar o episódio, depois que a gente conhece toda a história, a trajetória do convidado, a gente pergunta, hoje em dia, o que verdadeiramente te move? Cara, sem dúvida alguma, é a palavra de Deus. É Deus. Porque hoje, cara, com a visão que eu tenho, eu largaria tudo pelo Evangelho. Eu largaria o meu trabalho pelo Evangelho. Eu largaria as coisas pelo Evangelho. Eu tô num momento, depois do que eu aprendi, cara, hoje eu tô pro negócio, sabe? Hoje eu tô pro Evangelho. E eu acho que quanto mais eu puder falar de Jesus para as pessoas, quanto mais eu puder não falar simplesmente, mas as pessoas enxergarem a bondade, o amor de Jesus na minha vida, cara, isso para mim é o que me move, sabe? Ver uma pessoa enferma, cara, você pode ser curada. Você acredita que você pode ser curada? Então seja curada. Pode ser que a cura não aconteça instantaneamente, mas vai acontecer se a pessoa tiver fé. Então hoje eu falo, cara, sem medo de errar, que minha vontade, meu anseio, como eu posso dizer, como que foi a pergunta? O que te move? O que me move Exato. é o Evangelho, cara. É o Evangelho. Claro, a gente tenta mesclar com as coisas seculares, né? Mas eu tô muito mais preocupado. Preocupado não no sentido de ter preocupação, meu Deus, tô preocupado. Não, porque a gente não deve estar preocupado. Mas o que mais eu fico com expectativas, vamos dizer assim, é com a minha salvação. É de estar na eternidade com Deus, cara. Pra mim é isso. Muito bom. Pra mim é isso que me move, Legal. cara. É saber que, além de tudo, Deus ainda me permite ser salvo. E além de tudo, Deus me permite viver coisas maravilhosas aqui na Terra, até a salvação. E saber que ainda eu vou ser galardoado, ou seja, presenteado quando eu chegar lá. Porque às vezes as pessoas assimilam a salvação com o galardão. Não, mas o galardão não tem nada a ver com a salvação. O galardão é o presente que você vai receber. Ele vai te entregar um galardão, um presente. Mas a salvação é outra história, ele já te salvou, né? Quem for salvo. E a gente quer que todos sejam, que Deus quer que todos sejam salvos. Tanto Deus quer que todos sejam salvos que lá, cara, isso eu aprendi, cara, eu fiquei abismado. Que o plano de Deus para a salvação da humanidade é tão forte que até depois do arrebatamento, quando houver ali os 7 anos de tribulação, até nesse período, Deus ainda vai dar oportunidade para as pessoas se arrependerem dos pecados e serem salvas, e irem para o céu. E é isso aí, cara. Eu tento... Por isso que eu não falo palavrão, por isso que eu tento ser um... Lógico, a gente erra, cara. A gente erra, mas identificar o erro e mudar o caminho. Opa, errei, tá. Opa, errei, vamos consertar. Mas é caminhar assim, porque isso já revela Cristo na sua vida. Sem dúvida. Exato. Isso já revela. Nossa, o cara não fala palavrão. Nossa, o cara ele não olha para as mulheres na rua. Nossa, o cara... Isso revela Cristo, cara. E eu acho que, na minha opinião, né? Sim. Mas eu acho que sim, cara. Esse é o que me move, cara. É o Evangelho. Amém. Cara, sensacional. Muito bom. Grato. Obrigado. Grato pela sua vinda aqui, Thiago. Eu que agradeço. Grato pela sua amizade. Grato pelo Eu que seu carinho. agradeço.
pela sua disponibilidade, trocou de horário de gravação na Exato. TV para estar aqui com a gente, Isso aí. por toda a equipe da TV, por ter permitido ele estar aqui. E, cara, só gratidão mesmo. Obrigado por Eu ter que presenteado a agradeço. gente por esse episódio. Eu que agradeço, tamo junto. Muito legal estar aqui, podendo contar um pouquinho, né? Bater esse papo, Com certeza. né? Com certeza. Espero que muita gente em casa seja impactada por o que foi falado aqui, né? Sim, com certeza. Porque às vezes a pessoa conhece ali o apresentador, o repórter, conhecer a sua legal história, saber. conhecer a sua fé, conhecer a pessoa que está por detrás dali, de quem vê na TV. Que às todo vezes dia. acha que não, né? Mas não faz ideia que não. Exato. Tá correndo atrás da informação certa, tá correndo Exato. atrás das coisas certas, tá fazendo Exato. certinho. Exato. Mas se o Thiago falou, eu confio nele, então é isso, né? Exato. É, tipo Exato. isso. E eu tenho um carinho muito Credibilidade. especial por você, admiro o seu trabalho. Obrigado, Tenho um carinho obrigado. muito especial mesmo. É recíproco. E conte comigo, que eu puder contribuir contigo, também tamo junto. Ah, eu tenho umas dúvidas aqui. Então começa agora. Começando agora. Pergunte ao contador. Vamos embora. Partiu, obrigadão, Thiagão. Valeu, valeu. Tamo junto. É episódio do Bicast, episódio número 28. É disponível já no YouTube, Biconte Oficial, e no Spotify. Bicast Oficial. É isso. Não esquece, deixa o like, manda pro amiguinho, ativa a notificação. Tamo junto, semana que vem estaremos aqui E novamente. estaremos aqui na descrição do vídeo, vai estar aqui todas as redes sociais, Exato. vai estar do Thiago também, siga ele nas redes sociais, acompanha, comenta lá os vídeos do Poder e Negócio. Exato. Siga o canal da Rede Tati, tá? Siga lá o canal o Instagram também do Poder de Negócio. Muitas dicas legais do programa. Muito legal. Muito obrigado por esse episódio, Anderson. Muito obrigado, Thiago. Valeu. E até a Valeu, próxima. valeu. Até mais. Isso aí. Boa.